Pessoal, sejam muito bem-vindos, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho, né, conversar um pouquinho com a Gislaine. Ela é doutora em biotecnologia e biociências, ela é professora e pesquisadora da UFSC e trabalha com vírus, né, na parte de vírus. Ela vai abordar, então, como ela já comentou, a biologia viral com foco no SARS-CoV. Gislaine, tu fica bem à vontade, assim, é um prazer, né, a gente te receber aqui, ainda mais por indicação do Glauber, né, que é um querido para nós, que já foi nosso professor, e então seja muito bem-vinda, fica muito à vontade, né, a fala agora é toda tua, e conforme eles vão fazendo perguntas, como tu não consegue ver o chat, então eu posso, ou eles mesmos podem entrar, né, a gente, porque eu acho que assim fica mais fácil, né, do que fazer todas as perguntas no final, que daí parece que quebra um pouco, né? Sim. Bem, gente, primeiramente, Fernanda e demais colegas de profissão, né, eu agradeço muito a oportunidade de falar para vocês, falar com vocês sobre um tema tão novo, né, nas nossas vidas, que é a partir de conhecer mais a biologia de vírus. Então, como a professora Fernanda já me apresentou, eu sou professora aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, da área de virologia, né, com foco em virologia aplicada, a parte básica e ambiental. Então, nós vamos entender um pouquinho sobre as estruturas virais, que nem sempre esses nomes estão na nossa rotina, e falarmos um pouco, baseado nessa estrutura viral, né, o objetivo da nossa conversa hoje é vocês amadurecerem um pouco sobre o que é um vírus como um todo e como eles são classificados, e depois disso, a gente focar mesmo no coronavírus, né, olhando mais para o SARS-CoV do tipo 2, para que a gente consiga ter aí um entendimento mesmo e compreender muitas vezes as leituras, compreender muitas vezes as notícias de mídia, os produtos milagrosos que o pessoal tem falado muito agora, né? As empresas que estão correndo atrás aí para lançar produtos com capacidade de controlar vírus. Então, é mais nesse sentido. Eu gostaria que vocês ficassem bem à vontade para perguntar, basta só abrir o microfone, pode me interromper em qualquer momento, e a gente vai fazendo na forma de conversa. Pode ser assim? Pode ser, tá ótimo assim. Então, tá bom. Eu vou ver aqui se eu consigo compartilhar, mas se eu não conseguir compartilhar também a apresentação, vamos ver aqui. Se eu conseguir compartilhar minha tela, aí já fica mais fácil. Vamos ver. Já usou o Google Meet? Sim. Ah, então tá. Então já. Só para ver se eu consigo compartilhar aqui. Tá ótimo. Para você está aparecendo a minha tela? Não. Para mim também não. Tem bem embaixo o ícone apresentar agora, tu localizou? Isso, aham. É aqui no apresentar agora. Existem, em alguns casos dá tudo certo e pelo apresentar agora. Às vezes eu tenho que... Deixa eu ver aqui. Pelo apresentar agora eu posso colocar como uma janela inteira. Vamos ver se a gente consegue. Ele não me permite, na verdade. Eu não sei se eu não estou habilitada como apresentadora, talvez. Mas não tem... Não tem problema. Um outro dia também nós tivemos um probleminha com isso, Gislaine. Eu acho que é quando a gente é habilitado como apresentador ou não, mas não tem nenhum problema, gente. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês, né, sobre a história básica dos vírus. Então, como a gente conta essa história básica de vírus, né?
Os vírus, eles são considerados agentes não biológicos em função da sua falta de estrutura replicativa autônoma. Então, quando a gente fala aquela frase pronta, né, os vírus não são seres vivos, porque eles dependem da maquinaria da célula. O que a gente está querendo dizer com isso, na verdade? A gente está querendo dizer que os vírus, eles são estruturas que não têm uma coisa muito básica, que é o ribossomo, capaz, portanto, né, de sintetizar as suas próprias proteínas. Então, aí está um grande diferencial dos vírus, né, para outros agentes etiológicos aí de doenças diversas. E os vírus, historicamente, também falando deles, eles são considerados importantes para a saúde humana, para a saúde animal, para a saúde ambiental. Então, hoje nós classificamos os vírus como agentes etiológicos de importância em saúde única. Esse é um termo bastante interessante. E quando nós começamos a falar em saúde única no Brasil, que foi em 2015 para 2016, nós tivemos aqui na UFSC a primeira tese doutoral defendida na área de saúde única e com base em virologia, né, que na época eu estava fazendo meu doutorado aqui. Então, nesse momento, a gente passa a ter um fato histórico bem relevante, mundialmente, não estou falando apenas local, mas mundialmente, sobre vírus com foco em saúde global, porque muitos deles têm a capacidade zoonótica, né? Então, evoluem facilmente de hospedeiros animais para humanos, né? De outros mamíferos também, bem como conseguem transitar de humanos para animais. Então, nós temos vários exemplos de vírus de interesse zoonótico. Então, historicamente, né, nós temos alguns vírus que marcaram pontualmente as descobertas, né, a partir, é claro, da capacidade de visualização microscópica em microscópios eletrônicos. Então, a ciência, ela é fundamental, a ciência básica e aplicada vem sendo fundamental para o descobrimento e para que a gente consiga estudar a biologia do vírus. E aí está uma pergunta interessante: se o vírus é algo que não é ser vivo, como é que a gente estuda a biologia viral, né? Então, a partir do momento que ele está dentro de uma célula, ele tem uma biologia viral. Então, novas partículas virais vão ser sintetizadas. Então, a gente estuda essa biologia a partir disso, né? E com o fato todo de biologia molecular, facilita muito essa interação entre, acompanhar a interação entre parasita e hospedeiro, né? No caso do vírus. Então, em 1901, nós tivemos um marco histórico que foi o descobrimento do vírus da febre amarela, que foi o primeiro vírus humano detectado, né? E que é um vírus que passa por insetos, né? Só mais tarde se descobriu isso. Eu vou colocar alguns pontos específicos, né? Por exemplo, vírus causador de febre amarela, que passa em inseto, mas causa doença humana. Vírus, por exemplo, da varíola, né? Descobrimento aí em 1906, que são zoonóticos também, eles passam de animais para humanos, então foi considerado um dos vírus mais virulentos, com maior capacidade de exterminação de hospedeiros, né? O vírus da varíola. E em 1908 se descobriu os primeiros vírus que são capazes de causar leucemias, que são HTLVs, que levam a leucemias tanto em humanos quanto em animais. Os primeiros descobertos foram vírus causadores de leucemia em galinhas, né, que são estudados até hoje, e que são retrovírus, né, então que tem uma transcriptase reversa, que conseguem fazer o contrário do dogma central da biologia. A partir de RNA, conseguem retrotranscrever ADNA e se integrar no genoma da célula, ficando lá escondidinhos. Os retrovírus gerais, né, fazem isso. HIV, por exemplo, faz isso.
que é uma forma interessante para os vírus de ficar lá escondido e se propagando em diferentes unidades celulares. Nesse mesmo ano, em 1908, nós tivemos o descobrimento de poliovírus também, que é um vírus causador da poliomielite, né, que foi uma das doenças que o mundo mais temeu, porque causa paralisia infantil. Então, o poliovírus, ele tem um destaque nesses descobrimentos, nessa linha do tempo, em função da sua capacidade, né, de causar doença lá no sistema nervoso central, mas ele é um vírus de rota feco-oral. Né? A gente engole ele numa água contaminada, a gente ingere ele, né, em alimentos contaminados pela rota, então, feco-oral. E isso é algo bem estranho de se pensar, que um vírus que entra pela rota feco-oral, que vai para o intestino, replica no intestino, e entra e ganha o sistema nervoso central, causando paralisia infantil. E, né, a paralisia que foi considerada uma das doenças prioritárias pela Organização Mundial da Saúde e que ainda estamos em fase de erradicação mundial. Né? Ainda existem países endêmicos para pólio. Em 1915, gente, houve o descobrimento de bacteriófagos, que são vírus que infectam bactérias, como o próprio nome já sugere, né? Bacteriófagos. E com isso veio também a capacidade de utilização desses bacteriófagos como fagoterápicos, então na fagoterapia em pacientes com doenças crônicas bacterianas, né? E doenças voltadas à resistência bacteriana. Então, o descobrimento de bacteriófagos foi um marco muito importante também para a virologia, porque são vírus específicos de bactérias. E aí, né, poderia ficar aqui falando de vários vírus. Os vírus respiratórios, né, o primeiro vírus respiratório descoberto foi em 1933, e que se descobriu o vírus causador de gripe, uma influenza, né, isolado também de pessoas doentes. Essa lista de descobrimentos só cresceu a partir de 1950, e nós temos uma lista enorme de vírus descobertos, né, que compõem as diversas famílias virais. Nós temos cerca de 72 famílias virais, 12 subfamílias e 180 gêneros virais conhecidos hoje, catalogados pelo Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus, né, que foi só criado em 1966. Sendo que esses vírus que eu listei para vocês, né, febre amarela em insetos, que passa para humano. Vírus da varíola, que tem lá no varíola bovina, que passa para humano também, e vice-versa. Leucemia é um vírus que é um retrovírus e que infecta galinhas. A gente também tem esses retrovírus em humanos, e que ganham um grande destaque em função do descobrimento de retrovírus, como o HIV. Poliovírus, o descobrimento dele abre portas para vírus de rota feco-oral que tem impacto no sistema nervoso central. Bacteriófagos que infectam bactérias, influenza vírus que infectam uma gama de seres vivos e que são respiratórios. Nesse panorama, pessoal, vejam que nós temos uma ampla disseminação viral em distintos hospedeiros, tanto procariotos quanto eucariotos. Nós temos vírus que infectam árqueas, nós temos vírus que infectam bactérias, e nós temos vírus que infectam eucariotos. Então, os vírus, trocando em miúdos, infectam todas as formas de vida no planeta, tá? E qual é a função? Qual é a função de um vírus? Né? Qual é a função ecológica de um vírus? Por que que a gente estuda esses vírus? A função ecológica viral está muito relacionada com a
capacidade desses vírus controlarem, né, populações. E, inclusive, a população humana. Então, ecologicamente, essa é a função no nicho, né? E no caso de vírus de importância clínica, né, o descobrimento deles está sempre atrelado às doenças. Por quê? Porque se faz todo o parâmetro bacteriológico, por exemplo, e não se encontra um agente causal. Logo, se entende que pode ser um agente viral, né? Deixei cair aqui um vírus que eu quero mostrar para vocês. Vou pegar aqui. Então, gente, essas estruturas virais que nós vamos conhecendo, né, ao longo do tempo, são extremamente importantes, tá? Para que a gente consiga entender a biologia do vírus. Essa transição em diferentes hospedeiros é super importante para que a gente consiga entender a evolução do vírus e a evolução, quando nós comparamos a evolução dos hospedeiros e dos parasitas, porque nós temos aí uma corrida biológica, né? O vírus, ele se replica, ele tem mutações, o hospedeiro responde com a sua imunidade, o vírus aumenta a sua virulência e assim a gente vai nessa corrida que nós chamamos de corrida parasita-hospedeiro. Eu brinco sempre que é a mesma lógica, né, e temos isso nos livros de imunologia, da Rainha Vermelha, né, de Alice no País das Maravilhas, onde a Rainha Vermelha fala o quê? É preciso correr para permanecer no mesmo lugar. Essa é a lógica também para essa competição parasita-hospedeiro. Se corre para permanecer no mesmo lugar. Ou seja, para permanecer vivo, o hospedeiro precisa lutar, né? Porque senão a biologia viral vence a biologia do hospedeiro. E também para outros agentes infecciosos, né? A lógica é muito parecida. Bem, gente, com tudo isso que eu falei para vocês, os vírus eles precisaram ser classificados, né? Porque a gente teve aí muitas denominações e nomes diferentes. Basta nós olharmos agora para essa novo agente causal, né? Causador da pandemia, que ele foi chamado de vários nomes no começo, no princípio da doença. Muitas vezes a gente chama o COVID, né? Sendo que COVID é a doença causada pelo coronavírus, o agente causador é o SARS-CoV do tipo 2, hoje a gente já sabe que ele é o SARS-CoV do tipo 2. No começo chamavam de SARS, chamavam de corona, só corona, chamavam de COVID, como eu já falei, né? Chamaram de nCoV. Então, nós tivemos vários nomes. E isso acontece para qualquer vírus quando é descoberto. Quem é que faz uma classificação e organiza essa bagunça de nomenclatura, né? É um comitê, como eu falei para vocês anteriormente, o Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus, que é o ICTV, né? O ICTV, que é o International Committee of Taxonomy of Viruses, ele é responsável por classificar um vírus. E o que o ICTV leva em consideração para fazer a classificação das famílias, subfamílias e gêneros virais? Ele leva em consideração a doença? Não. O ICTV nunca leva em consideração a doença que o vírus causa, tá? Então, o que é padrão e parâmetro para se fazer uma classificação viral? Como que a gente sabe que esse SARS-CoV do tipo 2 pertence à família Coronaviridae, né? Então, a primeira coisa que se precisa observar é a natureza da partícula viral. Quando essa partícula viral é estudada, nós observamos se ela tem ou não lipídio na sua superfície, que nós chamamos de vírus envelopados. Então, nós temos
os vírus que têm envelope e os vírus que não têm envelope, tá? Essas são as duas estruturas virais possíveis. Nessas estruturas virais, né, como por exemplo aqui, vocês enxergam bem aí? Sim, conseguimos enxergar. Então, aqui nós temos uma estrutura viral que, por exemplo, esse é um adenovírus. Nós observamos a formação dessas bolinhas aqui, que são, na verdade, chamadas de capsômeros. Os capsômeros, eles são unidos de uma forma uniforme e bilateral. Nesse caso, a gente tem uma partícula tridimensional. E a formação e a união desses capsômeros protegem o material genético viral que fica dentro do vírus. Esse vírus aqui, por exemplo, é um vírus nu, é um vírus que só tem capsômeros, que são proteínas de superfície, que são as que interagem com a célula hospedeira para serem reconhecidos e, portanto, entrarem na célula, tá? E dentro desse vírus está o genoma. Esse é o modelo de vírus não envelopado, certo? No caso de coronavírus, como é o coronavírus? O coronavírus é um vírus envelopado, ele tem envelope. Então, aqui eu tenho um modelo de coronavírus, onde essas manchas esbranquiçadas, né, são as proteínas de recobrimento e glicoproteínas que recobrem o envelope desse vírus, que, portanto, é um vírus envelopado. E dentro desse vírus, dentro dessa camada, a gente tem o núcleo capsídeo. Então, aqui, além de ter essa camada aqui, que é o núcleo capsídeo viral, que lá dentro está o genoma, também tem essa capinha aqui. Então, quando a gente passa o álcool, quando a gente passa o detergente, o sabão, quando a gente lava a mão, a gente destrói essa camada, porque essa camada aqui é uma camada de gordura. E ancorada a essa camada de gordura estão as glicoproteínas de reconhecimento celular, que o vírus se liga e consegue entrar na célula. E aí, nós podemos fazer algumas inferências sobre essa estrutura, tá? Quando eu coloco álcool, sabão, né, eu desestabilizo essa capa. E essas glicoproteínas ancoradas se perdem e não conseguem mais deixar essa partícula infecciosa. Nesse momento, quando o vírus perde a sua capacidade infecciosa, ele não é mais considerado um vírion. Vírion é uma partícula viral infecciosa. Então, ele deixou de ser um vírus? Não, não deixou de ser um vírus, mas ele não tem mais a capacidade infecciosa. Tá? Mas, se eu procurar pelo genoma, talvez eu ainda encontre o genoma. Tá? Então, quando a gente fala em sobrevivência, entre aspas, né, estabilidade do vírus em ambiente, eu preciso ter essa noção. Tá, mas eu estou procurando o vírion, a partícula infecciosa, ou eu estou procurando o genoma do vírus que esteve ali em algum momento? Né? Então, normalmente, os testes são moleculares, baseados no genoma viral. E para estabilidade do vírus na superfície, não é, por exemplo, vários artigos que saíram, né, de superfície de inox, 72 horas de sobrevivência do vírus, né, são baseados em genomas. Então, muitas vezes não tem mais vírion, mas tem o genoma ainda. Isso, para superfícies, tá? Não é o teste mais adequado. Qual seria o teste mais adequado? Buscar a partícula viral ali, buscar o vírion, se ele tem capacidade infecciosa ou não. Como é que faz isso? Não tem outro jeito, tem que colocar o vírus em contato com a célula para saber se ele está se replicando.
tá? E aí faz parte todo de um processo de isolamento e caracterização viral. Muitos trabalhos têm mostrado isso pela forma molecular. Essa técnica de isolamento seria a técnica de DNA recombinante? Não. Essa técnica de isolamento é quando a gente isola o vírus numa cultura de células. Então, existem células que têm receptores para receber esse vírus e a gente isola ele lá dentro e ele começa a se replicar. A gente confere se realmente se trata do vírus de interesse. E depois disso, eu estou trabalhando com uma cultura pura, né? Se eu quero pegar isso do ambiente, eu vou fazer lá um swab do ambiente, colocar em contato com a cultura de células, e eu vou ver se a célula vai ser infectada por esse vírus ou não. Então, tu tens que ter uma cultura celular no seu estabelecimento de análise, tá? Uma cultura celular animal, nesse caso. Se é um vírus que infecta, né, animais, é uma cultura de células animais. Existem também, gente, modelos para infecção de ovos embrionados, né, que é um modelo bastante frequente, utilizado. E também existem ainda muitos laboratórios que utilizam cobaias para fazer isso. Nós aqui utilizamos cultura celular, unicamente cultura celular. Não trabalhamos com o coronavírus, aqui a gente não replica o coronavírus em ambiente, porque ele exige um nível de segurança superior ao que a gente tem até esse momento. Então, a gente utiliza outros vírus, nós trabalhamos com outros vírus, considerando essas estruturas, envelopada e não envelopada, né? E a biologia molecular, que te dá um aporte para fazer diagnóstico, por exemplo. Porque se eu coletei da garganta de uma pessoa, ali tem vírion. O DNA livre ou o RNA livre não iam ficar ali. Então, nesse momento, a técnica mais apropriada para o diagnóstico seria a técnica molecular, que é o que a gente está fazendo, né? RT-PCR, que é baseado em amplificação do genoma do vírus, tá? Bem, conhecendo um pouco dessa estrutura, eu pergunto para vocês, e fiquem bem à vontade para escrever no chat, eu vou dar um jeito de olhar aqui, o que é que vocês acham? Respondam como envelopado e não envelopado. Qual vírus é mais resistente no ambiente? O que tem o envelope ou o que não tem o envelope, na opinião de vocês? Talvez o não envelopado. Tá. Porque se ele já está no ambiente, ele já está resistente. Se ele não tiver o envelope, no caso, ele já está resistente. Mas no caso do vírus do Covid, ele está envelopado, então ele já não é resistente. Se a gente compara, existem as duas partículas, né? O que tem o envelope e o que não tem o envelope. Né? Existem os dois modelos de vírus, envelopados e não envelopados. O que tem envelope, tá? Alguns colocaram aqui, o que tem envelope tem uma camada a mais, né? O que leva a gente a acreditar que ele é mais estável no ambiente. Mas lembra que eu falei que quimicamente essa camada é formada por lipídio, por gordura? É mais fácil de ser destruída. Justamente, tá? Esse é o raciocínio. É mais fácil de destruir. Com proteases, com lipases, os detergentes, né, que são utilizados, facilmente você desestabiliza essa estrutura onde estão ancoradas as glicoproteínas de reconhecimento viral. Então, gente, vírus envelopados, como é hepatite B, C, como é HIV, como é SARS-CoV, todos os coronavírus são envelopados, gripe, né, o H1N1 e os outros vírus de influenza, causadores de gripes, rinovírus, que são causadores de resfriados também, que são respiratórios. A maioria desses vírus, eles têm essa capacidade, tá, de estar no ambiente por muito pouco tempo.
tá? Desses respiratórios que eu falei para vocês, só o rinovírus que tem uma estabilidade, porque ele não tem essa camada protetora. Então, quem não tem envelope é mais resistente. Por quê? Porque só tem proteína, e inativar proteína é mais difícil. Tá? Desestabilizar só as proteínas puras é mais difícil. Logo, os vírus que são causadores de gastroenterites, que resistem todo o trato, né, a passar por todo o trato gastrointestinal, serem excretados em fezes, ganhar o ambiente aquático e continuar contaminando água e alimentos, são vírus que são não envelopados, né? Os causadores de rotavírus, tá? São os causadores de viroses, né? O pessoal fala virose. Então, virose é tudo que é causado por vírus, né? Mas fala-se de doenças gastroentéricas, nós estamos falando de vírus que não tem esse envelope. Por quê? Porque eles são resistentes. Então, nós poderíamos pensar, e o corona? O corona é excretado nas fezes? O corona é excretado nas fezes, é por isso que o pessoal está aí preocupado com os esgotos, né? Então, gente, historicamente, a gente conta sempre a mesma história. Olha, o Laboratório de Virologia aqui tem 27 anos de história dedicada à virologia ambiental também, né? Uma linha aberta pela professora Célia Regina Barardi, né? Que foi uma das fundadoras do laboratório aqui. E sempre a gente falou sobre os vírus que causam doenças gastroentéricas e que precisa estar na legislação, e que precisa estar na legislação para água, para monitoramento de água, e que precisa estar lá como padrão para tratamento de esgoto, né? A gente conseguiu evoluir em legislação com algumas coisas. Para água de consumo humano, não tem legislação para vírus. Mas para reuso de esgoto, para biofertilização, né, esses reusos de água, tem legislação já prevendo, né, a busca de vírus entéricos ali, que são esses vírus gastroentéricos que eu falei para vocês. Mas nunca ninguém deu muita bola para isso. Agora, né, com a crista da onda do SARS-CoV, do tipo 2, está se olhando isso no ambiente. E aí a pergunta é, considerando que ele é um vírus envelopado, vocês acreditam que ele está lá infeccioso no ambiente, nas águas, nos esgotos? O que vocês acham? Que ele fica lá na forma de vírio? Ou qual que é a estabilidade dele? Talvez agora não, mas futuramente, com a evolução, quem sabe? Tá certo. O que a gente sabe, tá, é que o corona, desses vírus todos envelopados, o coronavírus, ele é um dos mais resistentes dos envelopados. Se a gente colocar vários um ladinho do outro, o corona ele tem mais glicoproteína ancorada nessa superfície. Ele tem várias glicoproteínas ancoradas, né? E essas várias glicoproteínas ancoradas fazem com que ele tenha uma maior estabilidade. Se a gente pensar em vírus envelopados, ele é um dos mais estáveis em função desse monte de proteína de superfície. Então, ele tem uma capacidade, sim, de ficar por algum período, mas períodos curtos, né? Se conhece aí de períodos de infecção, baseados, né, em ambientes aquáticos e em esgotos, mas em esgotos hospitalares, porque tem uma excreção maior de pessoas que estão doentes. Tá? Então, há que se preocupar com o sistema de tratamento? Sim, há que se preocupar, não por causa só do coronavírus, por causa de tudo, né? Não só por causa dele. Mas talvez ele seja um start para a gente cuidar um pouco mais dos sistemas, né, de abastecimento de água, dos sistemas de tratamento de esgoto, dos sistemas de tratamento de esgoto hospitalar, bem como, né, para cuidar da saúde como um todo. Então, gente,
nesse sentido, né, falando especificamente dos vírus em geral, nós temos aí vírus que têm material genético de origem RNA e outros que têm material genético de origem DNA. Como são os coronavírus, né? Eles são vírus de RNA senso positivo. Vocês sabem o que é um senso positivo? O que isso significa? Não. Então, um RNA senso positivo é um RNA que já tem uma cauda poli-A, né, poliadenilada. Isso significa que esse RNA já é um RNA mensageiro, que ao entrar na célula, esse vírus já se replica e já passa a produzir novas proteínas virais. Em termos práticos, o que esse vírus faz, né, um vírus de RNA senso positivo, é entrar na célula, fazer um monte de cópia do seu material genético, e esses RNAs mensageiros já estão prontos para serem traduzidos a proteínas. Então, as proteínas virais, elas são muito mais rapidamente produzidas. Então, quando a gente pensa no dogma central da biologia, que é o DNA, dando suporte para a formação de RNA, e esse RNA é traduzido a proteínas, né? Nesse caso, nós temos o vírus já é um RNA mensageiro, por isso que ele é um RNA senso positivo. Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, são características que levam a gente a buscar o vírus para diagnosticar ele em pessoas. São características do vírus que facilitam o diagnóstico, tá? Essas características do vírus, básicas do vírus, né? Eu até vou mandar uma figurinha aqui no chat para vocês, que acho que facilita a discussão. Ver se eu consigo colar. Não sei se ele cola. Ainda não apareceu. Eu estou tentando colar, mas acho que ele não cola, gente. Se tu tentar apresentar de novo, não? Será que não vai? Vou tentar. Eu não consigo apresentar. Deve Fernanda, ser. Agora apareceu. Não, é que aqui não precisa, nesse aqui não precisa habilitar. Vai aparecer. Apareceu. Aham. Tá ótimo, gente. Então, gente, vamos pensar aqui nessa estrutura de coronavírus. Nós temos aqui uma estrutura viral, tá? Onde estão as glicoproteínas ancoradas que eu falei para vocês, certo? Então, aqui nessa estrutura, nós temos o material genético, o núcleo capsídeo, que tá aqui, proteínas que vêm do núcleo capsídeo e vão para fora da membrana dessa bicamada lipídica, que é o envelope viral, e as glicoproteínas ancoradas diretamente no envelope viral. Então, essas proteínas aqui, elas são transmembrânicas, elas passam aqui pelo envelope, passam aqui do capsídeo para o envelope. E essas outras aqui em laranja, elas já são glicoproteínas diretamente ancoradas nesse próprio envelope. E essa é a famosa spike, proteína spike. Por que eu falo de famosa proteína spike? Porque foi ela que teve a mutação, que permitiu a saída desse vírus de um tipo de mamífero, possivelmente, para outros mamíferos e para humanos. Essa modificação do gene, né, teve uma modificação aqui genética que resultou na expressão de uma proteína aqui diferencial. E que
é uma proteína, a spike, que reconhece uma proteína lá celular para se ligar à célula, chamada de angiotensina, tá? Então, gente, aqui nós temos a estrutura do vírus, e é essa estrutura que a gente busca quando fazemos algum teste sorológico direto, baseado em antígeno, que é no vírus. Então, é um anticorpo buscando o vírus. Eu também posso fazer o teste ao contrário, buscando com uma proteína dessas, buscando o anticorpo no soro da pessoa, para saber se ela já teve o vírus em algum momento ou se ela tem resposta para aquela proteína. Então, a gente pode pegar essas proteínas aqui segregadas. E o teste molecular é baseado nessa estrutura do material genético viral, que é de origem RNA. Tá? Tá bem entendido essa estrutura, pessoal? Da minha parte, sim. Também. Tá ótimo. Bem, gente, como esse vírus, então, foi oficialmente chamado? SARS-CoV do tipo 2, ele pertence à família Coronaviridae, ele pertence ao gênero beta-coronavírus, que já comporta outros coronavírus. Nós já tínhamos outros coronavírus por aí? Sim, né? Historicamente, os coronavírus, eles são causadores de doenças e de epidemias. Nós temos, historicamente, em 2003 um caso grande, né? Nós temos uma epidemia de SARS, que é o SARS-CoV, que causou doenças a partir, doenças respiratórias também, né? A partir, então, evoluído de cobras, provavelmente. E nós temos também o MERS, né, que é um coronavírus que infecta camelos e dromedários e que também teve esse salto evolutivo para a infecção humana. Né? E a diferença entre o SARS de agora com esses outros que já causaram doenças em outros momentos, evolutivamente falando, é essa mutação, principalmente, né? Existem outras características, mas principalmente essa modificação no spike, tá? Então, logo, para eu diferenciar um SARS normal desse, eu preciso buscar lá dentro do genoma a porção que codifica para essa proteína no local da mutação, tá? Que são 3 bases nucleotídicas, basicamente, de 3 a 5 bases nucleotídicas. Qual é a notícia, né, que a gente sempre fala em virologia? Vírus de RNA, eles usam a replicase, que é uma RNA polimerase, que depende de RNA para replicar esse genoma aqui em várias outras partes dentro de uma célula. Essas replicases, essas RNA polimerases, que dependem de um RNA como molde para formar mais RNA, erram muito, porque não existe sistema de reparo para esse tipo de atividade. Então, algumas exceções na literatura, mas não se tem relatos desses reparos. E com isso, os vírus gerais de RNA têm muita mutação, tá? Então, de uma forma bem mais genérica. Bem, gente, como que esse vírus, né, que aqui está a lógica, né, desse vírus, a estrutura dele, com as glicoproteínas ancoradas, com as proteínas lá da bicamada lipídica, de onde que esse vírus tira essa camada lipídica? Vocês imaginam como que ela é formada? Quando um vírus, ele se replica, ele vai brotar da célula. Aqui a gente tem várias partículas virais, ó, esses pontinhos escuros. Quando ele vai sair da célula, ó, aqui ele está brotando de uma célula, aqui ele está brotando de uma célula. Quando ele sai da célula, ele leva um pedacinho da membrana da célula com ele.
E é isso que dá esse revestimento. Existem alguns... Desculpa? Eu falei um palavrão. Mas é porque ele é filha da mãe, né? Pô, além de tudo, todos os vírus envelopados levam esses pedaços das células que hospedam. E isso, para o vírus, é interessante, porque quando ele invade o sistema celular, ele fica mais escondido, porque ele tem parte da célula com ele. Isso faz com que ele tenha um mecanismo de escape no sistema imune, tá? Isso é um ponto positivo, sim, por ele compartilhar essa característica celular, tá? Então, aqui a gente vê esse brotamento, esse pontinho é um brotamento, né? A gente tem vários vírus brotando das células e, então, ganhando novas células. Como é, professora, que esses vírus se replicam, né? Aqui a gente tem, a partir da partícula viral infecciosa, portanto, vocês já sabem que elas se chamam virion, a partir do virion, os virions de origem, né, não envelopada, ou seja, que não tem essa bicamada lipídica, normalmente eles entram ou por fusão direta, eles entram e penetram a camada da membrana celular, no caso dos bacteriófagos da parede da célula, e aqui, nesse caso número 1, o vírus é bem pequenininho e ele passa em mini canais da célula, sem romper ela. Ele entra para lá, para dentro dela. Aqui nesse outro caso, tá? Ele não entra, no caso número 2. Ele simplesmente se ancora nessa proteína de recepção, proteína receptora celular, e injeta o seu material genético lá para dentro da célula. No caso 3, 4 e 5, são casos de vírus envelopados. E eles estão entrando na célula por mecanismos distintos. Então, aqui, ó, nós temos fusão viral, né? E aqui nós temos a formação de um endossomo aqui embaixo, onde o vírus, todo esse revestimento dele é acoplado a essa estrutura. E se eu pegar aqui para vocês verem, né, esse aqui é um típico vírus, por exemplo, causador de dengue, é um arbovírus. Se forma, ele entra na célula, se forma uma capa aqui, tá? Uma vesícula acídica. Esse ácido ali de dentro, essa capacidade, né, ácida, faz com que essas proteínas que estão todas enoveladinhas aqui se desenrolem, abram e expunham o material genético para que ele se replique lá na célula, tá? Então, são vários os mecanismos e por isso nós chamamos esses mecanismos de biologia viral, tá? Então, essa como estudar como algo que não é vivo tem uma biologia. Então, algo que não é vivo, mas tem um mecanismo de ação, tá? Então, quando a gente vai estudar antivirais, por exemplo, nós estudamos algo que bloqueia esse ciclo da entrada do vírus, da replicação do material genético dele, que bloqueia algo desse ciclo celular. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um esquema geral de replicação e arquitetura do vírus, onde aqui o vírion tem um receptor na célula, ali ele se ancora e consegue entrar na célula. Depois dessa penetração, por exemplo, celular, ele perde essa camada toda e expõe o seu material genético. Então, nós chamamos esse passo de desnudamento. Depois disso, a primeira coisa que o vírus vai fazer é copiar esse material genético. Pensem comigo, se um vírus entrasse na célula com uma cópia do seu material genético e já replicasse essa cópia de material genético, que fosse proteína e formasse mais uma partícula viral, um vírus geraria mais um vírus, correto?
E um vírus não é importante ser gerado. Então, o que o vírus faz? Ele gera um monte de cópia de material genético dele mesmo, e parte desse material genético segue para tradução de proteínas, que aqui estão representadas, para que se forme, portanto, novas partículas virais. A outra parte do material genético serve de molde para ser envelopado novamente, para ser caracterizado novamente e formar a nova partícula viral, que aí depois disso, né, tende a sair da célula, ser liberado dessa célula para o meio extracelular para infectar a célula vizinha. Então, gente, pensem em tudo isso acontecendo em milhões de vezes, né? Se nós não temos anticorpo, quem que ganha a batalha? O organismo infectado ou o vírus? Né? O vírus ganha a batalha até que a gente tenha anticorpos. Nesse momento, as nossas células estão enlouquecidamente produzindo anticorpos. Toda célula infectada por um vírus, o destino dela é morrer. Por quê? Porque ela vai ter muitas sinalizações, né, por formação de interferons, vai ter muita sinalização ali e essas células vão ser fagocitadas. Mas então, professora, por que é que os benditos dos vírus têm sucesso? Porque quando uma célula é morta, é fagocitada, quando uma célula é exposta, é lisada, ela morreu, ela sofreu uma lise, as partículas virais são expostas novamente e elas ganham novas células. Então tem que ser uma batalha muito grande até que o sistema imune saia na frente, tá? E as vacinas ajudam a gente fazendo isso pelo nosso sistema imune, né? Então, quando nós falamos em vacinação, nós estamos querendo bloquear esse ciclo. Nós queremos que as vacinas neutralizem o vírion, né? Que o anticorpo formado neutralize o vírion, ou seja, venha ali e proteja todo ele e não deixe ele se encaixar na célula. Quando nós falamos em mecanismo antiviral, que é um medicamento antiviral, o que a gente quer? Que bloqueie esse ciclo celular em algum momento para que não se formem novas partículas virais. Então, ou o antiviral vai atuar na liberação do vírus, né? Ou ele vai atuar na formação, na inibição da formação de novas partículas, ou ele vai interferir lá na biossíntese de novos materiais genéticos, bloqueando receptores de replicação, ou bloqueando proteínas, só que isso aqui é muito difícil de acontecer, por quê? Porque o mesmo RNA que está sendo formado ali, as nossas células também formam. As proteínas também são formadas pelas nossas células. Então, atacar o vírus e não atacar nossas células fica difícil, né? Ou que interajam justamente nessa parte de desnudamento ou que interajam nessa parte de penetração. Até esse momento aqui, gente, até a adsorção, é atividade antiviral. Agora, se eu quero matar o vírus antes dele entrar na célula, quero matar ele lá no ambiente, aí é atividade virucida. Eu estou matando o vírion, né? Matando entre aspas, tá, gente? Estou falando numa linguagem acessível. Eu estou inativando esta partícula viral. Então, quando estou fazendo isso fora de uma célula, essa atividade é uma atividade virucida. Então, se eu controlar o vírus lá no esgoto, o que eu estou fazendo? Vírion controlado no esgoto não está dentro de uma célula. Então, eu estou fazendo atividade virucida. Vírus controlado a partir de uma infecção num paciente é atividade antiviral, né? Existem atividades virucidas e antivirais ao mesmo tempo? Existem mecanismos que atuam em sinergismo? Sim. Existem alguns medicamentos que conseguem fazer as duas coisas, né? Tanto bloqueiam o vírion, quanto bloqueiam a replicação viral, tá?
Bem, galera, basicamente, né, o que eu gostaria de mostrar para vocês, que ficasse bem claro, era bem essa etapa aqui, tá, que a gente acabou de ver. E agora, eu gostaria de evoluir, deixa eu interromper aqui, eu gostaria de evoluir um pouco para a gente conseguir falar, vocês perguntarem, especificamente sobre o coronavírus, porque agora vocês conhecem um pouco dessa biologia viral. Então, faz todo sentido vocês terem dúvidas sobre, especificamente, o coronavírus em si, né? Então, como que, basicamente, né? Eu vou lançar algumas perguntas aqui que eu acho que são perguntas interessantes para a gente poder discutir, né, com base no que a gente viu até agora. Como que a gente consegue fazer essas atividades acontecerem? Como que a gente consegue fazer um diagnóstico? Como que a gente consegue procurar um vírus ou uma sorologia viral? Como que a gente consegue produzir um virucida? Então, essas são coisas bem interessantes e que talvez sejam perguntas que sejam de interesse, enfim, de vocês. Vocês veem a minha tela? Sim, conseguimos. Sim. Então, gente, vou lançar aqui para nós conversarmos como que a gente detecta o vírus. Quando a gente fala em testagem, agora vamos falar só de corona, né? Testar o quê? Testagem rápida testa o quê? Testagem pelos LACENs, né? Testa o quê? Tá me ouvindo, Gislaine? Opa! Opa! Pode falar, Rubem, eu pergunto depois. Ah, tá. O teste rápido é os anticorpos, né? Se a gente tem anticorpos no corpo contra o vírus. Certo. Mas não vai, né? O teste rápido que a gente tem até agora não dá pra gente a segurança de se é uma infecção recente ou se é uma infecção se a gente teve uma infecção e foi anticorpo de memória. Então, a gente não sabe se é IgM ou se é IgG, porque pega IG total, né? Então, esse é uma coisa complicada. Tu testa a pessoa e você não sabe, ela tá excretando o vírus na respiração agora ou ela já pegou o vírus e teve memória. Mas então, não dá para separar, Gislaine? Você não consegue descobrir se é IgG ou IgM? Não tem como... A gente não tem nenhum kit comercial, que dá para fazer, mas nós não temos ainda nenhum kit comercial no Brasil baseado só em anticorpo de memória, tá? O que a gente tem feito hoje é se dá positivo faz a triagem por sorologia, né, que é o teste rápido. Se deu positivo, se a pessoa, né, ou tem anticorpo de memória, ou tem anticorpo gerado em função da infecção recente, essa pessoa vai ser encaminhada para fazer o teste de RT-PCR para buscar o vírus a partir de suave orofaríngeo e de suave da nasal, né? Na verdade, é da interface mais profunda nasal. Então, não é tão responsivo assim, sabe? Tu não consegue isolar uma pessoa porque ela deu positiva na sorologia, porque a sorologia pode ser sorologia antiga. Outra coisa que as pessoas têm perguntado bastante, tá? Se tem testagem, se dá para fazer, se os laboratórios particulares estão testando bastante. Os LACENs também, né? Os laboratórios, é claro que os laboratórios centralizados, os laboratórios do Estado, né, têm feito a testagem. Porque qual é a dificuldade de testar todo mundo, de fazer testagem em massa, né? Vocês já se perguntaram isso? Sim, de certeza. Todo mundo, né? Com certeza. Então, a dificuldade, gente, é que a maior parte dos reagentes utilizados para fazer PCR, RT-PCR, que é buscar o genoma do vírus,
A gente usa enzima para fazer amplificação, a gente usa primers, que são iniciadores para fazer a replicação do genoma do vírus, a gente usa vários reagentes que nós não somos autossuficientes na produção, tá? E isso é um grande problema hoje. Muitas coisas importadas, né? E hoje para a gente é um grande problema. Bem como laboratórios, né, que tenham essa capacidade de testagem em massa. A outra pergunta que eu coloquei aqui, né, que é uma pergunta bem frequente, o vírus ele fica por longos períodos no ambiente, né? Com base no que nós conversamos hoje, os vírus envelopados não tendem a ficar muito tempo em ambientes, né, da forma infectante. Então, a maior parte dos trabalhos, como eu já falei, são voltados para o genoma do vírus e não para a partícula viral, para detectar vírion, né? Então, com isso, a gente tem muitos trabalhos superestimando, né, jogando para cima a concentração de vírus no ambiente. Então, numa superfície, né? Trabalhos que fizeram sobrevivência mesmo, né? Que fizeram como vírion, mostram cerca de 1 hora e meia de capacidade de estabilidade da partícula viral. Isso para ônibus já é um problema, porque ônibus está entrando e saindo gente toda hora. Para, enfim, sala de aula também, né? Principalmente quando a gente fala em vírus respiratórios, que é diferente de, por exemplo, você ter um vírus que não é excretado em saliva, secretado, nesse caso, em salivas, que não vai ser tão contagioso no sentido de aerosolização. Então, quando a gente tem vírus que aerosolizam, o cuidado tem que ser redobrado, né, em função dessa característica de você estar falando aqui e expondo partículas no ambiente. Então, isso é um ponto bem importante. A grande parte, 90% das infecções, é em função de contato direto, pessoa a pessoa. Né? Gislaine, deixa eu te pedir uma coisa que me ocorre, né? A gente pode comprar comida, adquirir uma comida pronta, né? Ou, sei lá, vai no restaurante, pega esse material e come. Pelo fato de passar pelo trato digestivo, esse vírus, eu tenho um risco acentuado, ou a maior possibilidade de infecção está relacionado à mucosa da boca, sem ter contato com a saliva? Pensando em SARS-CoV do tipo 2, pensando em SARS normais, uhum. Se a gente pensar só nos respiratórios, o risco alimentar é baixíssimo, gente. Não, no relacionado ao Covid. Isso, mas pensando nele, vocês entendem que a família de coronavírus são todas muito parecidas, se comportam de uma forma parecida. Então, a estabilidade desses vírus em alimentos, em temperaturas acima de 37 graus, né, é muito baixa, porque ele tem essa membrana que eu falei para vocês. Mas eu fico pensando assim, se ele tem contato com a saliva, os ácidos do estômago e tudo mais, o meu próprio sistema digestório iria eliminá-lo, ou não? Se você engolir uma partícula viral, sim. Mas o problema, se ele tivesse no alimento, né? Vou pensar pela rota do alimento. No próprio alimento, ele já estaria inativo. Entende? Tá. Porque o alimento já tem característica suficiente para produzir enzimas. Eu fico imaginando assim, ó, você recebe, eu acabei tendo que fazer alguns exames, viajei e vi o garçom entregando para você um prato coberto com plástico filme protegendo o alimento, mas a pessoa que trabalhou ali, ele pode ter contaminado? Só que, gente, é uma coisa assim, ó, que é uma coisa que eu falo. Eu sou uma pessoa que pensa no sentido biológico do que a gente está falando, né? Problema com vírus
em alimentos são os vírus que não são envelopados. E a gente nunca teve tanto cuidado assim na vida com eles, né? Sim. Vírus envelopados em alimentos é muito raro ter qualquer tipo de sobrevivência. Pensem em herpes zoster, herpes labial. É um vírus ambiental também? Sim, porque quando eu falo, eu estou jogando ele para o ambiente. Qual que é a diferença? A sobrevivência dele é baixa também, assim como o SARS é baixa a sobrevivência no ambiente. Mas qual que é a diferença? A diferença é que nós não temos imunidade para o SARS-CoV do tipo 2. Essa é a grande diferença, né? Então, o medo todo está relacionado à nossa falta de imunidade. Diferente daqueles vírus que a gente já entra em contato e que a gente, né, já teve várias diarreias na vida, ou 70% da população é positiva para herpes, por exemplo. Então, grande parte dos cuidados, as pessoas começaram a ficar muito noiadas com tudo. Então, é mais para... essa parte de cuidado com o alimento em si, é mais a embalagem que é um problema do que o próprio alimento. Entendi, obrigada. Mas agora pensando, tá, e se eu engolir uma partícula viral, no caso de SARS-CoV do tipo 2, a chance de infecção se dá pelo receptor que estão, né, nas células respiratórias. Então, ele vai ter essa rota, né? Vai para as células respiratórias, primeiramente na célula da orofaringe, que é da onde a gente coleta a primeira parte de suave, que é bem no fundo aqui, garganta, e depois para pulmões. Então, a gente tem esse ciclo do vírus. Ele não vai infectar outras mucosas que não tenham um receptor celular. Né? Então, ele vai infectar... É exatamente isso que eu queria entender, porque, né, tem outras formas, né? Isso. Então, assim, existem, sim, vírus que eles são bem prolixos, que eles infectam várias células porque eles têm múltiplos receptores celulares. Mas no caso do SARS-CoV do tipo 2, a proteína que reconhece os receptores celulares é aquela proteína spike que eu mostrei para vocês. Então, especificamente, essa proteína, ela reconhece lá na célula a angiotensina do tipo 2, tá? Então, quando ela reconhece, quem tem esses receptores celulares são as células respiratórias. Quando ela reconhece esses receptores, o vírus acaba entrando. Então, quando a proteína do vírus reconhece, o vírus consegue entrar na célula e fazer a sua replicação, tá? O que ele ganha muito é porque a gente não tem imunidade para ele, porque ele é novo, né? Ou seja, nós vamos passar por ele de alguma forma. Gislaine, oi, eu tenho uma pergunta, justamente de acordo com a imunidade. Você comentou sobre anticorpo de memória, né? Já se sabe se a gente for infectado uma vez, a gente não será mais, porque a gente vai ter essa imunidade, ou isso ainda não, a gente não tem conhecimento? Certo. Os coronavírus e todos os vírus respiratórios, a história evolutiva deles leva sempre eles a formar anticorpos relacionados à mucosa, né, a resposta primária. E esses anticorpos, eles têm memória curta. Curta de quanto tempo? Normalmente aí de 30 meses, 24 meses, né? Então, o que isso significa? Que eu posso pegar outra vez, né? Não de imediato, mas que vai diminuindo a resposta, isso sim, isso acontece com todos os patógenos respiratórios, porque a barreira que eles interagem primária, né, de resposta primária, é via mucosa. Então, esses vírus via mucosa, eles têm essas respostas aí de mais ou menos 30 meses. Então, se eu pegar o corona agora, eu vou pegar ele de novo daqui a um mês? Não, isso não.
tá? A gente não sabe para a corona do tipo 2 ainda quanto tempo o soro que ficou produzido ainda tem capacidade de neutralização, tá? Agora, que gera sorologia, isso sim, isso já se sabe, né? Gera sorologia. Agora, quanto tempo essa sorologia se mantém, está sendo estudado ainda, não deu tempo, né, de fazer ainda essa linha. Sim, Tá? e é por isso que talvez não sei, né, tô assim, supondo que talvez tá tão difícil encontrar uma vacina, Na ou verdade, é muito curto não, mesmo, na verdade, isso da vacina, tá? Tem tudo a ver com velocidade de fazer uma vacina, gente. Mesmo que a gente seja muito veloz, o mundo, né, seja muito veloz com isso, a vacina ela precisa passar por testes, né? E ela tem os testes em cobaias, tem os testes normalmente se usam macacos para fazer o teste e tem depois a testagem num grupo. Então, essas etapas, elas são mandatórias e isso leva tempo. Então, nós temos aí 3 meses de conhecimento mesmo. Começou em dezembro, mas de conhecimento de causa a gente tem aí 3 meses. Não tem como fazer uma vacina em 3 meses, por mais que você já tenha o sistema de vacina pronto, tá? Então, a demora, essa resposta, está em função justamente relacionada com todas essas etapas que precisa passar, porque na hora que você precisa vacinar, você tem que dar segurança, cobertura, né? E segurança biológica da vacina também, porque provavelmente a vacina vai ser feita em vírus recombinante. Então, eles vão colocar um pedacinho lá do spike, da proteína, num outro vírus, para produzir mais e mais daquela proteína, que nós chamamos de proteína de vírus-like, que é um tipo vírus, que é uma proteína. E essas proteínas depois são purificadas para serem injetadas para aumentar a resposta imune, tá? Que seria, então, o anticorpo para reconhecer a partícula viral e bloquear. Entendi, obrigada. Gislaine, é a Rúbia. Infelizmente, eu vou precisar sair da palestra, porque a gente tem aula agora às 7h30. E eu queria dizer parabéns pela palestra, a didática é super interessante, deu para compreender tudo. Eu nem imagino quantas áreas você envolveu que eu tô tendo nesse semestre, que deu para compreender tudo bem certinho. Achei bem bacana. Parabéns pelo trabalho. E a gente precisa de mais pessoas como você, que apesar de eu ter assistido várias coisas na TV, várias pessoas falando, não é a mesma coisa do que um profissional na área falando. Eu achei muito interessante, parabéns. E obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a vocês, gente, é um prazer. Bem, pessoal, uma outra coisa para a gente, né, ir se encaminhando para a finalização, eu sei que a gente falou mais ou menos uns 45 minutos, né, acho que a gente até já passou bastante desse tempo. Uma outra coisa que é importante de conhecer a biologia desses vírus, inclusive agora do SARS-CoV, é a gente conseguir saber quais são as cepas que estão circulando. Amanhã, provavelmente, o Glauber vai falar um pouco para vocês que quando nós fazemos o isolamento da partícula viral e faz o sequenciamento desses vírus, nós conhecemos as cepas que estão circulando, ou seja, daí se saem alvos para vacinas, alvos para antivirais, alvos para virucidas, porque você vai conhecendo essa capacidade replicativa e as variantes que estão por aí, né? Que isso é bem importante também, que nós não temos uma variante só por aí. É como o vírus, por exemplo, H1N1, né? Que foi mutando, todo ano a gente tem que vacinar em função dessas mutações. Então, também acho que a vacina de SARS-CoV não vai ser diferente. A gente vai ter que acompanhar, sempre monitorar o vírus para saber se vai precisar de um plus na vacina, né? Toda vez vai dar um plus na vacina.